Iniciada a gravação. Ah. Então, a aula de hoje vai ser basicamente sobre resolução de problemas, né? Deixa eu só aumentar aqui um pouco o meu slide. Vai ficar um pouco maior na tela. Pronto. Basicamente eu vou falar um pouco mais ou menos uma maneira que a gente tem para resolver problemas de um modo geral, né? Um passo a passo, né? O que a gente tem que pensar primeiro e como é que a gente tem que começar atacando um problema. E depois eu tenho vários problemas para propor, que são problemas que eu tirei de basicamente uma apostila que tem problemas de diversas Olimpíadas, de Canguru, Olimpíada de Matemática, da UPMEP, enfim, que é do professor aí da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Então, basicamente, ele separa a resolução de problemas, né, em 4 passos. Né? O primeiro dele é entender o problema, o segundo é elaborar um plano de resolução, o terceiro é aplicar esse plano de resolução e o quarto é verificar a solução. Parece um pouco intuitivo, né? Mas às vezes a gente pula essas etapas e acaba não conseguindo resolver o problema ou demora mais do que o imaginado. Essas etapas são basicamente a estrutura de como a gente resolve qualquer tipo de problema, né? Primeiro a gente tenta entender o problema, depois elabora um plano para resolver, aplica o plano e verifica a solução, ok? Digamos assim, o que são os passos de entender um problema, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler e reler o problema, tá? É importante prestar bastante atenção na pontuação do texto, respeitar os pontos e as vírgulas e prestar atenção durante a leitura. Porque muitas vezes a gente acaba lendo o problema de maneira muito rápida e não presta atenção nas pontuações do problema, das frases, e acaba não conseguindo interpretar exatamente o que o problema pede. A segunda etapa é anotar as informações importantes de um problema. O que a gente vai dizer que é uma variável, o que é uma constante, quais são as informações daquele problema que realmente podem nos auxiliar a resolver o problema. E a última etapa de entender o problema é a gente fazer algumas perguntas para nós mesmos, né? Quais são as incógnitas, quais são os dados, quais são as condições e o que o problema realmente pede. O que o problema realmente pede é uma pergunta muito importante, porque é aqui que às vezes a gente cai nos pega-ratão. Quando a gente está resolvendo um problema de matemática, nem sempre a gente acaba dando a resposta que o problema pede. A gente faz alguma conta, acha uma resposta e pensa, tá, resolvi o problema, essa é a resposta. Mas não é exatamente aquilo que o problema pede. Às vezes o problema pede outra coisa e a gente acaba dando a resposta correta. Então é muito incorreta. Então é muito importante a gente entender exatamente o que o problema está pedindo. Okay? Principalmente se essa resposta estiver na múltipla escolha, né? Aí é que a gente marca mesmo, né? Isso acontece muito em prova de múltipla escolha, Enem, concurso, processo de seleção, porque a gente acaba achando uma resposta e verifica se tem nas alternativas e acaba marcando aquela ali mesmo, porque é muito intuitivo, né? A gente resolve o problema, tem uma resposta e verifica se aquela é a resposta. Como ela está nas alternativas, né? Tu pensa, então é isso, tá certo. E daí tu marca. Só que tu não fez o que a gente chama da última etapa, que é a verificação da resposta, né? Se aquilo é realmente o que foi pedido no problema. Então, se perguntar antes de começar a resolver o problema o que ele realmente está pedindo, é muito importante para a gente não se equivocar na resposta. Tá? Aqui eu coloquei alguns passos, umas etapas para elaborar um plano de resolução. Quando um problema é muito difícil, às vezes é muito importante a gente fazer o que a gente chama de um brainstorm. O que é um brainstorm? É a gente ir só jogando ideias, né? Maneiras de resolver aquilo. E vai anotando essas ideias. Tá? A gente vai pensando em várias maneiras de resolver e vai anotando. Depois o que a gente faz? A gente foca em uma tentativa de cada vez. A gente pega uma dessas ideias para resolver o problema e aplica. Tá? Enquanto a gente está aplicando uma ideia, muitas vezes a gente está vendo que aquela ideia não vai dar certo e surge uma outra ideia. Tá? Caso surja uma outra ideia, é importante às vezes a gente só anotar e continuar tentando aquela até o final. Por quê? Porque, de repente, aquele é um caminho de solução também, ou às vezes ele não é um caminho de solução, mas ele vai te apontar uma boa direção para resolver. Então é importante a gente tentar aquela ideia inicial que a gente teve até o fim e ver se realmente dá ou não dá. Tá?
Depois, quando a gente está aplicando o plano de resolução, né? Tem algumas etapas aqui, né? Que é colocar em prática as estratégias, verificar se a solução encontrada satisfaz as condições do problema, tá? É importante a gente não desistir, tá? Após a primeira vez que a gente erra, ou a segunda, ou a terceira, porque resolver problemas de matemática é errar muitas vezes antes de acertar. A gente está muito acostumado a assistir aulas, né? E nas aulas os professores tendem a não errar, né? Quando ele começa a fazer um problema ou resolver um problema, ele dificilmente erra aquele problema no meio da resolução. Por quê? Porque quando a gente prepara um problema para ser resolvido, a gente já resolveu ele antes. Então a gente já errou tudo que tinha que errar, e quando a gente apresenta esse problema para resolver com o aluno, esse problema já está bem resolvido e bem estudado pela gente, pela pessoa que vai apresentar o problema. Então dá a falsa sensação de que, aquele problema era fácil, o professor nem errou, mas não é essa a verdade. Às vezes a gente erra ou tenta várias vezes um problema, não consegue, tá? Mas quando a gente consegue, a gente apresenta só a resolução correta. Todas as outras resoluções que não eram as corretas, elas não são apresentadas. E às vezes a gente tem muitas tentativas até conseguir acertar um problema. Então vocês não se iludam que as pessoas não erram. A gente erra bastante, todo mundo erra bastante um problema, tá? Então não pode desistir sempre que erra, tem que seguir tentando. E o mais importante é tentar aprender com os erros e com as coisas que não deram certo. Eu acho que isso é o mais importante de resolver problemas, é a gente aprender com as coisas que a gente erra. Porque se a gente só acerta quando resolve problemas, significa que tu não está aprendendo nada de novo. Porque tu já sabia resolver, tu só aplicou o método e chegou a uma conclusão. Então quer dizer que era o método que tu já sabia. Quando tu erra, isso faz com que tu tenhas que procurar uma outra maneira de resolver, um outro método para resolver. Então o erro, ele é a chave para a gente conseguir evoluir e aprender outras coisas. Porque sempre que tu tenta uma coisa e tu vê que aquilo não dá errado, isso te obriga a sair da tua zona de conforto e procurar uma outra estratégia para resolver aquele problema que tu não consegue. E às vezes tu aprende outras estratégias que nem resolvem aquele problema, mas podem resolver outros problemas que vão aparecer futuramente. Então é o que a gente chama de acumular conhecimento, né? Tu vai resolvendo problemas, às vezes tu vai estudando uma coisa, estudando outra, e tu vai tendo uma bagagem de conhecimento que vai te ajudar a resolver outros tantos problemas. Talvez aquele problema tu nem consiga resolver, mas com aquele problema tu conseguiu ferramentas para resolver vários outros, tá? Isso é muito comum. Então eu trouxe aqui um primeiro problema para vocês pensarem. Tá? Eu vou dar um tempinho para vocês tentar resolver. Não é um problema que requer grandes ferramentas matemáticas, tá? Então só é importante que vocês tenham um papel e uma caneta e pensem um pouco. Eu vou ler o problema e vou dar uns minutinhos para vocês tentarem resolver. O problema diz o seguinte: duas velas de comprimentos iguais e de distintas espessuras começam a queimar ao mesmo tempo. Uma delas vai queimar completamente em 4 horas e a outra em 5 horas. Durante quantas horas as velas queimarão até que o comprimento de uma delas seja 3 vezes o comprimento da outra? Então eu vou dar uns minutinhos aí para vocês pensarem e tentar resolver esse problema. Tá? Quem conseguir resolver pode colocar a solução ali no chat ou pode desmutar o microfone e falar também.
Vitor deu uma sugestão de resposta aqui, 3h30. Alguém achou algo diferente? Eu ainda não. Ainda estou fazendo. Mas pode começar, se quiser. Não, vou dar uma esperadinha. Tem uns alunos entrando aí. Estão me ouvindo agora? Sim, claramente, Edvan. Agora sim. Aí sim, hein? O que foi que houve? Não sei, eu fechei e abri o programa. Não sei explicar, não. E aí, mais alguém conseguiu resolver? Gabriel, Isaac, Jair, Rômulo. Só Vitor conseguiu uma solução? Ninguém mais? Ó, vou aqui propor a minha... essa solução eu escrevi nos moldes de mais ou menos um passo a passo, né? Então, o que foi a primeira coisa que eu fiz, né? Foi a questão de entender o problema, tá? Daí eu comecei a definir variáveis. Eu chamei CI iniciar de comprimento inicial da vela A. CF, A, comprimento final da vela A. E a mesma coisa eu fiz para a vela B, final inicial. Daí o que eu tenho aqui? Que o comprimento final da vela A é o comprimento inicial, menos o comprimento inicial, vezes o tempo divididos por 4. Por quê? Porque toda vez, né, que ó, a vela deve queimar completamente em 4 horas. Então, depois de 4 horas, né, esse tempo aqui vai ser 4 divididos por 4, que dá 1. Então, quer dizer que ela queimou toda. Então, a proporção aqui é sobre 4. É o tempo sobre 4. E eu fiz a mesma conta, né, para a vela B. Só que em vez de sobre 4, ela demora 5 horas para queimar. Então, é sobre 5. E eu quero saber quantas horas as velas queimarão até que o comprimento de uma seja 3 vezes o da outra. Então, por exemplo, eu quero que o comprimento final da B
seja 3 vezes o comprimento final da A. Tá? E daí o que eu fiz? Esses aqui são os dados que eu anotei do problema. Qual é a minha estratégia? A minha estratégia foi substituir as duas primeiras equações, essas aqui, a CF de A e a CF de B, na equação 3. Tá? Então eu realmente substituí as duas aqui, fiz a conta para isolar o tempo. Só que quando eu substituo, eu vou ver se eu consigo escrever aqui do lado, eu ficaria com uma coisa assim. Deixa eu só voltar aqui para cima. Aqui. Eu ficaria assim. O comprimento inicial da vela A menos o comprimento inicial da A vezes o tempo sobre 4 é igual ao comprimento inicial da B menos o comprimento inicial da B vezes o tempo sobre 5. Só que acontece que os comprimentos iniciais são os mesmos, tá? Então, esses C e A é igual ao C e B. Eu posso chamar isso de uma distância D. Então, eu fiquei assim, D menos dt sobre 4 é igual a D, tá, menos dt sobre 5. Multiplicando aqui em cruz, tá, eu tenho que 5d menos 5dt é igual a 4d menos 4dt. Tá? Desculpa, eu multipliquei errado. Tem que fazer MMC antes. Vou ficar com 4d menos dt sobre 4 igual a 5d menos dt sobre 5. E agora sim, a gente multiplica em cruz e vai resolvendo. Só que uma é 3 vezes a outra. Faltou multiplicar por 3 aqui, e faltou multiplicar por 3 aqui, e faltou multiplicar por 3 aqui. Porque uma é 3 vezes a outra. E daí, no fundo, eu só tenho que resolver essa equação em função do t. Tá? Vocês vão ver que esse d aqui todo vai se cancelar e vai ficar só uma conta em função do t. E a conta vai ser mais ou menos assim, 5 menos t sobre 5 igual a 3, 4 menos t sobre 4. E daí agora é só multiplicar em cruz e isolar. Quando vocês fizerem isso, vocês vão achar um t que é 40 sobre 11. Tá? Esse t 40 sobre 11 foi o que eu anotei aqui como solução. Esse aqui é um problema mais ou menos associado sobre razões e proporções. Dejareves já viu essa questão em algum lugar. Provavelmente Dejareves ter sido em alguma prova de Olimpíada ou em alguma coisa desse estilo. Porque esse material que eu tirei são de questões de algumas Olimpíadas, de um modo geral. Então isso aqui pode ser de alguma Olimpíada que apareceu por aí. Não diz aqui se foi de alguma, mas de repente pode ser disso. No final, eu vou dar a referência do material, se alguém quiser baixar, ele é disponível na internet de graça, do professor aqui da Federal do Rio Grande do Norte. Tá? Tem um segundo problema. Esse segundo problema aqui, que eu proponho para vocês, ele é das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, da OBMEP, das escolas públicas. Tá? E é um problema que é mais de raciocínio. Tá? Vou deixar para vocês darem uma pensada aqui. Aqui o meu acabou apagando ali o texto, mas aqui é cobrir. Tá? Então o problema diz o seguinte: as peças abaixo são utilizadas para cobrir o tabuleiro. E dali tem 3, 6, 7 peças. Tá? Como se fosse um jogo de Tetris. Abaixo existem 2 tabuleiros. É possível cobrir ambos os tabuleiros, um de cada vez, usando 7 peças sem sobrepor as peças? Usando essas, né? Não necessariamente precisa usar todas. Pode ser só algumas. Tá? Se a resposta for sim, mostre como cobrir o tabuleiro. Tá? Então, vocês têm aqui o tabuleiro A, chamado de tabuleiro A, e o tabuleiro B. E o objetivo é cobrir completamente esses 2 tabuleiros com aquelas 7 peças ali. Pode usar todas, pode usar só algumas, tá? Mas não pode usar 2 vezes a mesma, ok? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês pensarem, e daí me digam como é que vocês conseguiram, se dá para cobrir ou não.
Alguém conseguiu cobrir o tabuleiro A? Eu consegui. Eu vou numerar as peças aqui. Numere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu consegui usando a 1, a 3 e a 6. A 1, a 3 e a 6? Isso. Tá. Como é que fica? Onde é que você colocou a 1 aqui? Mais fácil colocar a 6 logo. Botei a 6 no meio, mas pegando no meio. Aqui? Isso. Pronto. Tá. Aí agora a 1 e a 6 encaixando. A A 1 1, e a 3. A 1. a 3 você coloca aqui, é isso? Isso. E a 1 você colocou aqui. Pronto. Isso aí. Pronto. E daí encaixou. Essa é uma possível solução. Tá? Aqui está a peça 3, aqui está a peça 1 e aqui está a peça 6. Tá? 40 achou uma solução. Pode rotacionar, DG. Pode fazer qualquer coisa com as peças. Só não pode usar duas vezes a mesma. Pode, Vitor. Pode mudar o sentido das peças, pode fazer como você quiser. Só não pode usar duas vezes a mesma peça. Isso aí. É a única coisa que não pode. Eu vou apresentar uma outra solução. Quando montei, eu montei assim. Eu usei A1. Eu usei A4. E eu usei A3. Tá? Então, aqui é uma outra maneira, por exemplo, de resolver o mesmo problema. Tá? Usando outras três peças. 40 tinha usado A1, A3 e A6. Então, dá para resolver usando A1, A3 e A6. Uma outra solução é usando A1, A4 e A3. Tá? Então, aqui já tem duas Eu achei outra soluções. solução. Qual foi a sua? A1, A2 e A3. A1, A2 e A3. Como é que você colocou? E A1 na lateral direita. Direita. Aqui? Sim. Aí eu coloquei a 2 do Aqui? lado dela. Sim. E a 3. E a Não. 3. Não, a 3 aí você não pode, porque A 3 não pode. é porque daí para você poder usar a 3, você teria que. Não, mas que pode sim, né? Se você. Deixa eu ver. Ah, não, porque você não tem como Não, porque é rotacionar. computador. Não tem como você rotacionar de maneira com que caiba ali, né? Você tem que falar no enunciado, Félix, se é válido ou não a peça descolar do plano, né? Ela está colada no Sim, plano e sim. se pode descolar ou não do plano, né? Não, mas acredito que não. Entendo, mas a solução de Raíssa você quer colocar. Foi Raíssa não, foi Maiara, né? Maiara você quer colocar a 3 aqui, né? Só que para colocar a 3 aqui, ela teria que refletir a peça, né? Trocar ela de lugar, digamos assim, né? É uma possibilidade, se puder descolar do plano, é uma outra solução, né? Se puder descolar do plano. Tá? Essa é uma solução. Outra também. Então aqui já apareceu 3 soluções, né? 2 que não precisa descolar do plano e uma que precisa descolar. Eu não sei se pode ou não descolar, porque como eu só copiei essa questão da prova das Olimpíadas, eu não sei se era possível ou não descolar do plano. Né? Como ela é uma questão da segunda etapa, é uma questão discursiva, o aluno tem que falar sobre, né? Então, de repente, até pode descolar do plano. Tá? Mas aqui já tem 3 soluções. E daí a B, alguém conseguiu alguma maneira de arranjar as 7 peças ali? Uma coisa que eu percebi na B é que eu resolvi pintar os quadradinhos das peças no padrão da figura, né? Dos encaixes. Aí você vai perceber que eu fiz um padrãozinho, né? Aqui que foi... São 28 quadradinhos, né? São 7 peças e 7 vezes 4 dá 28.
Sim, o que Edivan acho que tá falando é que ele fez alguma coisa assim, né? Foi pintando Pintando os quadradinhos. preto e branco, né? Aí por que eu fiz isso? Para seguir o padrão do desenho do B, né? Sim. Aí isso me deu alguma dica em relação à impossibilidade. Aí o Qual- resto eu deixo com vocês aí. Ó, o que o Edivan fez foi isso, né? Como o tabuleiro é alternado entre as pretas e as brancas, né? Uma opção é ficar fazendo isso, né? Pintando uma branca do lado de uma preta, uma branca do lado de uma preta, né? Lembrando sempre que do lado de uma branca, na vizinhança, né? Em cima e embaixo de uma branca tem que necessariamente ter uma preta. Então, essa foi a ideia que a Edivan lançou aí, né? Vou dar mais uns minutinhos, ver se alguém consegue arranjar as peças de maneira que caiba, né? Ou se não tem como, né? Vale a pena contar quantas brancas e quantas pretas tem, né? Isso, essa é uma boa ideia, é uma boa ideia. A própria figura, ela deu essa ideia implicitamente, né? Então, como tem quadradinhos claros e outros mais escuros, então, vou pintar também aqui. E fazer alguma relação com a quantidade, né? Já que vocês comentaram aí. Ó, Vitor apresentou a solução ali, né? Vitor disse que é impossível, pois existem 14 quadradinhos de cada cor, né? No caso, 14 brancos e 14 pretos, aqui dentro do tabuleiro B, né? E se reparar bem, por causa da peça 5, vai ficar sem harmonia, independente da forma que as cores estiverem na 5. Vai ficar 14 quadradinhos de uma cor e 15 de outra, isso contando as da peça. Logo é possível. E o que o Vitor falou é verdade, né? Se a gente for contar, independente de ser branca ou ser preta, né? Lá em cima das 7 peças tem 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 peças pretas. Isso, 15 pretas e só 14 brancas. E 13 brancas, no caso. Né? Que fecha exatamente as 28 peças do tabuleiro. Então, em tese, as peças de cima são 28 também. Só que como as de cima são mais pretas do que brancas, não tem como colocá-las em cima do tabuleiro. É impossível. Porque, digamos assim, faltam peças brancas ou faltam peças pretas. Tá? Então, não tem como. E essa realmente é essa a solução. O Dejair também comentou a mesma solução, né? Tem 14 brancas e 14 de cor pretas, e com as peças tem 15 pretas, né? O tabuleiro é 14, 14, mas as peças são 15, 14. Então não tem como solucionar, né? Essa é o texto que tem que ser escrito para resolver esse problema. Então, de fato, não tem como. Na letra A tem, né? Existem várias maneiras de fazer, e na letra B não tem solução. Tá? Então, aqui o que eu anotei? Mais ou menos a ideia da resolução do problema, né? Que são os dados do problema, que são as 7 peças ali em cima. Tá? E a estratégia que a gente usou para resolver a letra A foi realmente utilizar as peças para cobrir os quadrados. Então, acho que a grande maioria fez isso, né? Foi pegando
as peças e foi colocando ali em cima de maneira com que completasse o quadrado, tá? E aqui eu apresentei uma solução. Só que se a gente pensar nesse mesmo método para o segundo quadrado, né, ele não vai funcionar, é uma coisa que tu vai ficar muito tempo fazendo. Então, a questão que a gente tem que fazer primeiro, antes de tudo, é: será que é possível cobrir? Né? E daí pensar se é possível cobrir ou não. Essa é a primeira estratégia, tá? Então, aqui, digamos assim, são duas estratégias, né? É verificar se é possível cobrir e, se é possível, aí tentar, certo? Então, digamos assim, primeiro a gente tem que pensar nesse problema e depois, se for possível, daí colocar as peças e ver qual é o arranjo. Só que, normalmente, a gente faz o contrário. A gente primeiro tenta colocar as peças e daí a gente vai vendo que não dá e daí a gente começa a pensar: ah, será que é possível, então? Tá? Então, mas o ideal seria exatamente isso. Primeiro pensar se é possível ou não e depois tentar um arranjo que resolva o problema, ok? Aqui eu vou trazer para vocês um terceiro problema, tá? Vou dar um tempo para vocês resolverem também. Vou ler o problema antes, tá? Esse diz o seguinte: um barril contém 64 litros de vinho. Substituímos 16 litros de vinho por 16 litros de água. Suponhamos que o vinho e a água se misturem uniformemente e que o volume da mistura seja a soma dos dois valores. Em seguida, substituímos 16 litros da mistura por 16 litros de água. Esperamos que se misturem e voltamos a fazer mais uma vez mais esse procedimento, que é tirar 16 litros da mistura e colocar 16 litros de água. Quantos litros de vinho misturados com a água permanecem no barril? Essa é a pergunta. Quantos litros de vinho permanecem no barril? Vou dar uns minutinhos aí para vocês resolverem. Quem conseguir resolver pode postar no chat ou desmutar o microfone também e falar. Meu deu 36 litros de vinho. Temos uma resposta aqui: 36 litros de vinho. Você fez as três operações 40. Ele faz o procedimento 3 vezes. Ah, é, deixa eu olhar de novo. Tá. Porque primeiro ele tira 16 de vinho, põe 16 água, mistura, depois tira 16 da mistura e põe 16 água, mistura de novo, tira mais 16 da mistura e põe mais 16 de água. E daí depois disso é que ele quer saber quanto tem de É, eu só vinho. fiz uma vez, tá faltando fazer uma vez aqui no meu, viu? Tá. Agora deu 27.
Alguém mais aí, pessoal? Vitor, Dejair, que estão falando bastante no chat. Os alunos de Jane. Isso é uma questão aí que dá para resolver usando aritmética. Razão e proporção. E aí, mais ninguém? É isso aí? Então, vou apresentar uma solução. A resposta de 40 está certa, 27 litros. Tá? Como é que funciona? A gente tem água, tá? Vinho e o total. Pode pensar assim, né? O total é 64, certo? Daí, qual é que é o primeiro procedimento? Diz ali, ó. Substituímos 16 litros de vinho por 16 litros de água. Inicialmente tem, né, 0 de água, 64 de vinho e o total é 64. A primeira coisa que ele faz é tirar 16 de vinho e pôr 16 de água. Então eu fico com 16 de água, 48 de vinho e o total se mantém, 64. Depois essa quantidade volta a se misturar e daí ele repete o procedimento. Só que o que acontece aqui? Nessa situação, a gente tem o quê? O total de água é 16 sobre 64. Ou seja, 1/4 é água. E de vinho é 48 sobre 64. Ou seja, 3/4 do total é que é vinho. Quando ele faz o novo procedimento, ele vai tirar 16 litros da mistura e vai colocar mais 16 litros de água. Então, quando ele faz novamente o procedimento, ele vai tirar 16 litros. Então, ele vai tirar 16 sobre 4 de água e 16 vezes 3/4 de vinho. Ou seja, ele vai tirar 4 litros de água e vai tirar 12 litros de vinho. Então, vai passar a ter 12 litros de água e 36 litros de vinho. E daqui a gente fecha 48.
Só que depois ele adiciona 16 de água. Então passa a ter 28 de água, 36 de vinho e volta aos 64 litros. O que acontece aqui? Muda a proporção. Nessa situação aqui, ele vai ter 28 64 avos de água e 36 sobre 64 avos de vinho. Vou botar V de vinho. Porque mudou a proporção. E daí, novamente, ele vai tirar 16 litros da mistura e colocar mais 16 litros de água. Quando ele tira 16 litros da mistura, ele está tirando 28 sobre 64 vezes 16 de água. Ou seja, ele está tirando, aqui dá para simplificar, 28 sobre 4, 7 litros de água. Se ele está tirando 7 litros de água, ele está tirando 9 de vinho. Então passa a 21 litros de água e 27 litros de vinho, que fecha novamente os 48. E depois ele adiciona mais água e fica com mais 16 litros. Fica com 37 de água, 27 de vinho e fecha os 64 litros de novo. Então, no final, ele fica com quantos litros de vinho? 27 litros de vinho. Tá? Então, o procedimento foi esse. Tira 16 de vinho e põe 16 de água. Mistura. Tira 16 da mistura e põe 16 de água. Mistura de novo. Depois, tira 16 dessa mistura e põe 16 de água. Claro que a quantidade de vinho que ele vai tirando é cada vez menor. Né? Primeiro ele tirou 16 de vinho, né? Depois ele já tirou 12 de vinho, depois ele tirou 7 de vinho. Por quê? Porque vai entrando cada vez mais água. Então a quantidade de vinho na mistura vai diluindo, cada vez menos vinho. Tá? Então ele vai tirando cada vez menos vinho e no final ainda sobram 27 litros de vinho. Ok? Foi a mesma resposta que 40 tinha achado ali. Então nessa questão aqui é importante ler com atenção, né, para entender quantas vezes ele vai fazer o procedimento. E, além disso, entender o que o problema pede, que são quantos litros de vinho, misturados com água, permanecem no barril. Tá? Então, permanecem 27 litros de vinho ainda. Tá? Esse aqui, diga. Dois comentários, né? Primeiro que eu cometi o erro de ler, né, interpretar errado e fazer uma operação a menos, né? Foi um primeiro momento, então a interpretação como é importante, né, do processo todo. E a segunda coisa que eu pensei um pouco diferente da sua solução. A minha forma de pensar foi, se eu fico retirando 16 de 64, eu sempre estou retirando um quarto do total, né? Uhum. E ao retirar um quarto, então se você retira um quarto de 64, baixa para 48. Se você retira um quarto de 36, de 48, baixa para 36. Se você retira um quarto de 36, vai para 27. Baixa para 27. Porque você sempre vai tirando um quarto da quantidade de vinho. Exatamente. Foi assim. Tá? Não sei se o pessoal entendeu. O procedimento é diferente, né? Usa iteradas vezes um quarto, mas chega na mesma solução também, tá? Edivan chegou a fazer? Quer comentar alguma solução? Eu cheguei em 36 e errei nessa parte final aí, esqueci também o procedimento. De fazer mais uma iterada daí. Pronto. Agora eu vou abordar algumas estratégias, né, que a apostila trouxe ali, que eles chamam de algumas estratégias interessantes, tá? Então eu separei por tópicos de estratégias e cada tópico é um problema, tá? Então o primeiro problema é esse problema e a estratégia é que ele chamou de tentar resolver um problema semelhante, tá? O problema é o seguinte, você tem essa expressão 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado, mais 98 ao quadrado, menos 97 ao quadrado, mais 96 ao quadrado, menos, e assim vai, alternando. Mais, menos, mais, menos, mais, menos, até chegar em mais 2 ao quadrado, menos 1. Tá? E daí ele pergunta qual é o valor dessa expressão, né? Quanto é que dá essa soma? Tá? Isaac
perguntou, respondeu 50. Não, Isaac, não é 50. Assim, espontaneamente, não, tá ao quadrado, tá? Não esqueça do quadrado, Isaac. Tá? Ah, você não viu o quadrado, é. Não sei se tá, de repente está pequeno na tela, eu posso dar um pouco de zoom aqui para ficar um pouco maior aí, tá? Então, é resolver essa expressão aí. Vou dar uns minutinhos para o pessoal tentar. Depois eu venho com uma possível resolução. Edvan levantou a mão. Diga, Edvan. 101 vezes 99, Isaac? Será? Cinco mil e 51, disse Gabriel. Gabriel tá mais perto da resposta, hein? Mas não é bem isso aí, Gabriel. Deixa ele ia fazer casa a casa. Não, mas deixa ele. Esse é o método força bruta que a gente chama, né? É aquele que a gente passa trabalho fazendo. Gabriel bateu na trave. O meu deu 100 ao quadrado menos 1. 100 ao Ou quadrado seja, menos 1. Sim. Ou seja, 9.999. Ó, Edvan tem uma solução. Será que é a certa? 40? Você tá aí, 40? Não, tá errado. Eu estou fazendo, Félix, Tá a certo. soma dos termos de uma PA de razão 4. Deixa eu somar aqui para ver quanto é que vai dar. Tá. Eu também achei uma piada de razão 4, só que eu tô com preguiça de fazer a conta. Oxi. Só tem preguiçoso nessa chamada? Eita.
Os alunos de Jane aí, alguém tem alguma ideia? Tenho certeza que Jane trabalhou isso aí com vocês. Ó, Isaac. Isaac tá com a solução na mão aí, 5.050. É isso aí. Gabriel deu na trave, né? 5.051. A menos de um epsilon, Gabriel estava certo. Isaac chegou na Velho, resposta. no primeiro eu errei uma soma. Eu disse que 98 mais 97 era 198, velho. Oh. Como eu digo com frequência, Isaac, acontece nas melhores famílias. Bom, chegamos numa possibilidade. Vou dar uma possível solução, tá? Existem várias, como a maioria dos problemas de matemática. A minha solução é a seguinte. Eu vou primeiro observar isso aqui, ó. 100 ao quadrado menos 99 ao quadrado. Eu posso fazer assim. 100 mais 99. 100 menos 99. Né? Esse aqui é um dos casos de fatoração, ou produtos notáveis, né? Que é a diferença de dois quadrados, né? Se a gente olhar nessa situação, essa parte da direita, 100 menos 99 dá 1. Então eu fiquei com 100 mais 99. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou olhar o próximo. 98 ao quadrado menos 97. Quando eu faço 98 ao quadrado menos 97 ao quadrado, usando a mesma ideia, eu tenho 98 mais 97, 98 menos 97. Notem que, de novo, 98 menos 97 vai dar 1. Então, eu fiquei com 98 mais 97. Se eu for continuar, vai ter sempre a soma desses dois e a diferença vai dar sempre 1. Então, o meu problema se resume em somar 100 mais 99, mais 98, mais 97, mais 96, mais assim sucessivamente, até mais 3, mais 2, mais 1. Tá? Para quem já viu PA, né, esse é um problema simples de resolver, porque é uma PA de razão 1. Né? Para quem não conhece PA, também é um problema fácil de resolver. Porque se você observar, 100 mais 1 dá 101. 99 mais 2 dá 101. 98 mais 3 dá 101. E assim eu vou juntando 2 a 2. Ou seja, conforme eu vou juntando de 2 em 2, vão aparecendo 101s. Como eu tenho 100 números de 1 até 100, essa soma, como eu estou juntando de 2 em 2, vai aparecer 50 vezes. Então, no fundo, eu vou ter que fazer 101 mais 101 mais 101 mais 101 50 vezes. Ou seja, 101 vezes 50, que é exatamente 5.050. Tá? Isso, exatamente, Jair. A diferença de dois números consecutivos, né, o quadrado de cada um deles, na verdade, dá exatamente a soma daqueles dois números. Isso aí. Essa é, digamos assim, uma propriedade genérica, né? Se você tem dois números, a diferença de dois quadrados sucessivos é a soma daqueles números. Né? E daí é como você está fazendo isso de 1 até 100 e está agrupando depois de 2 em 2,
tu tem 50 vezes 101, tá? Alguém quer comentar alguma coisa sobre esse problema? Tem que seguir as dicas, né? As de... Eu só olhei a primeira parcela, pensei que o padrão era 99 menos 98, mas não, as parcelas sempre uma quantidade par, né, positiva, um quadrado par, menos um quadrado ímpar. Eu só olhei o primeiro e fui correr para o abraço, né? Mas eu fui Sim. abraçar um espinho. Sim, sim. Segue o padrão, né? Sempre as parcelas, como o Edivan falou, as parcelas pares são positivas e as ímpares negativas, né? E daí tu vai agrupando 2 e 2. Gabriel disse, mas eu fiz exatamente isso. O meu erro foi esse 1 que coloquei sem querer. Ah, bom. Então tá. Então, mas é isso aí, Gabriel. Exatamente essa é a ideia do problema. Então foi show. Tá? Vou dar agora um outro probleminha pra gente resolver, né? Esse aqui, aproveitando a despedida do antes do 2020, né? A dica é comece pelo que é fácil. E ele pede para resolver essa equação, né? X quadrado menos 4x mais 2020, x quadrado menos 4x menos 2022, mais 2021 ao quadrado igual a zero, né? E pergunta qual é o valor de x. Vou dar um tempo aí para vocês resolverem, né? E depois a gente vem com uma solução. A dica aqui é vocês tentarem procurar um padrão na equação. E ali entre os parênteses, esses dois primeiros parênteses aqui é multiplicação, tá? Onde não está escrito nada. Não vale dar dica, não vale dar dica. Ó, Gabriel deu uma ideia aí.
Isaac propôs uma solução que é x, acredito que seja igual a mais ou menos raiz de 12 sobre 2. É isso, Isaac? Entendi muito bem ali. É x mesmo ali? Quatro mais ou menos raiz de 12 sobre 2, então é isso? Raiz de 12. Pode ser que seja uma solução. Essa solução me parece mais plausível. A raiz de 20 parece uma solução mais plausível. Alguém mais além de Isaac? Conseguiu? Tá, agora sim. Agora foi. Essa solução de Isaac é uma solução viável. Você quer dizer como fez, Isaac? Tipo, 2021 ao quadrado menos 2021 ao quadrado é igual a zero. Então, se o x ao quadrado menos 4x fosse igual a 1, ele ia dar tudo igual a zero. Se fosse, Aí, né? Aí eu botei x ao quadrado menos 4x igual a 1. Aí fiz normal com Bhaskara e tal. Sim. A ideia, no fundo, a ideia de Isaac é a seguinte ideia, né? Ele observou que se aqui no lugar de 2020 fosse 2021 e aqui fosse 2021, se enquadraria no problema anterior, né? Que seria a diferença de dois quadrados. Então, o que é possível fazer aqui? Você tem que somar um aqui e somar um aqui, né? Porque daí fecha certinho, né? Esse vai diminuir porque é negativo e aqui ele soma. Então, a gente pode fazer o seguinte. Trocar esse x² menos 4x, trocar isso por y mais 1. Então, eu fico com y mais 1 mais 2022, y mais 1 menos 2022, mais 2021 ao quadrado igual a zero. Então, eu fiquei com y mais 2021, y menos 2021, mais 2021 ao quadrado igual a zero. E aqui aparece a diferença de dois quadrados. Então, isso eu vou trocar por y ao quadrado menos 2021 ao quadrado, mais 2021 ao quadrado igual a zero. Simplificando esses 2021, esse com esse, me sobra o quê? Que o y ao quadrado é zero, ou seja, o y é zero. Se eu sei que o y é zero, eu venho aqui em cima e substituo o y igual a zero. Daí eu vou ficar com x² menos 4x, vou passar o 1 para o outro lado, menos 1 igual a zero. E daí essa equação aqui é uma equação de segundo grau, né? Essa eu resolvo por Bhaskara, né? Usando menos b, mais ou menos raiz de b² menos 4ac, divididos por 2a. E daí aqui eu vou achar as soluções, essas que Isaac falou, né? Que o x vai ser 2, mais ou menos raiz, 4, raiz de 20 sobre 2. Simplificando, isso dá 2, mais ou menos raiz de 5. Tá? Essas são as possíveis soluções para x. Então, a ideia aqui é transformar um problema mais difícil num problema mais simples, né? Fazendo uma mudança de variável.
né? Isso é muito comum em equações quadráticas. Às vezes a gente faz uma mudança de variável e consegue resolver o problema. O mais interessante desse problema, né, é que se vocês prestarem atenção, esses três números aqui, tá? O 2020, o 2022 e o 2021, eles podem ser quaisquer três números sucessivos, desde que o do meio fique aqui, o maior, que eu vou chamar o da direita, fique aqui, e o da esquerda fique aqui. Então, quaisquer três números sucessivos que eu colocar aqui, desde que respeite essa ordem, o problema vai ter sempre a mesma solução. Então, eu poderia ter escrito aqui, por exemplo, 3.099, aqui 3.040 e aqui 3.041. E o problema seguiria tendo a mesma solução, 2 mais ou menos raiz de 5. Tá? Isso é o que a gente chama de um invariante no problema. Tá? Então, isso é interessante nesse problema aqui. Ok? Aqui eu tenho 3.099, 3.040, 3.041. Não tem problema de ser... Ah, não, desculpa, tem razão, deixa aí, é 3.039, eu que escrevi errado, tá? Muito obrigado, Jair. Tá? Esse aqui é o próximo problema, tá? Vou deixar para vocês darem uma pensadinha e depois eu vou pular os problemas para gente adiantar. Eu vou fazer só uma parte desse problema e o resto eu vou deixar vocês para casa. Então, eu quero que vocês pensem agora na seguinte situação. Tem-se 43 pedaços de palito, cujos comprimentos são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 43 centímetros. Tá? Respectivamente. Diga, justificando, e daí eu quero que vocês respondam só isso. Se é possível formar um quadrado usando todos esses pedaços, sem quebrar qualquer um deles, nem sobrepor um ou mais deles. Quero que vocês pensem nisso agora, tá? A parte do retângulo, eu vou deixar para vocês pensarem em casa para a gente conseguir fazer mais alguns problemas, tá? Porque eu quero chegar numa parte que eu acho que é novidade para alguns, ok? Então, vou dar uns minutinhos para vocês pensarem nisso. Se com esses 43 palitos, que medem de 1 centímetro até 43 centímetros, é possível formar um quadrado sem quebrar esses palitos e sem sobrepor 2 ou mais deles. O Isaac acha que não. Então, dê uma pensada aí, se dá ou não dá. Ô, Félix, um comentário que a pergunta seguinte não está boa, no sentido que e se o quadrado for um retângulo, mas o quadrado já é um retângulo. Então, Sim, cuidado. sim. Né? Sim. Realmente, foi uma questão mal formulada, né? Isso. Exatamente. Porque dá a impressão de que né, os Falar um quadrados... retângulo não quadrado, aí tudo Isso, bem, né? exatamente. Isso. Vou mudar aqui para um retângulo não quadrado. Tem razão, Pareto. Tem razão. Tá, ou tudo bem, entendo que vocês achem que não, mas não é só achar, né? Matemática não é feita de opiniões, é feita de explicações. Então, vamos pensar aí por que vocês acham que não dá. Esses palitos, ele vai sobrepor o perímetro, né? Isso. O que não pode é colocar um palito em cima do outro nem quebrar os palitos. Pelo que eu vi aqui, não é possível. Agora, por quê? Se somarmos todos os comprimentos dos palitos, isso vai dar aí 946, se alguém confirmar aí. Sim. É Então, melhor deixar na forma de multiplicação, Didi. Esse número é 22 vezes 43. Isso. E ele não é um múltiplo de 4, né? Pronto, é isso aí, exatamente.
Então, a soma dos palitos é 22 vezes 43, que foi... Quanto é que deu aí? 946. Mas para ver 46. que é um múltiplo de 4, não precisa fazer o resultado desse produto aí, dessa Isso. multiplicação. E daí, por que múltiplo de 4, Edivô? Explique aí. Porque o perímetro não é 4 vezes L? Não é isso? Isso. Ou Porque seja, a gente está tem falando de um quadrado, né? É. De lado L, né? Então, o perímetro é 4 vezes L, né? E daí o que acontece? A soma desse perímetro tem que dar os 946. Ou seja, o lado tem que ser 946 divididos por 4. Mas essa quantidade não é um número inteiro, né? Então, ou seja, a única maneira do lado é se tivesse um número fracionário. O número fracionário seria quebrar um palito, né? Ou uma quantidade de palitos. E daí não é possível. Isso, exatamente, Jair. Dizer que o somatório deles divididos por 4 não dá o número exato. Exatamente, tá? É isso aí. Então, e daí tu precisaria quebrar um palito ou sobrepor um palito sobre o outro, né? E daí isso não é possível pelas regras do problema. Tá? Mas o retângulo dá. Exatamente, Isaac. O retângulo é possível. Se for um retângulo, esse problema tem solução. Para retângulo, sim. Tá? Então, vou deixar para vocês pensarem o problema da solução do retângulo. O problema do retângulo é um pouquinho mais sofisticado. Porque teria que apresentar quais são os lados do retângulo, né? Porque existem várias possibilidades de retângulo. Tá? Mas vou deixar para vocês pensarem em casa. Depois tem a referência do material. Vocês podem depois ver a resolução do problema na referência do material. Inclusive, esse material que eu vou mandar para vocês tem vários problemas interessantes. Para quem está aí trabalhando para estudar para as Olimpíadas, etc e tal, tem bastante problemas legais de resolver ali. Tá? Esse aqui é um problema para fazer um desenho. Tá? Eu vou pular esse problema aqui, também vou deixar para vocês tentarem em casa, tá? E depois pensar como resolve. Esse também é um problema no estilo de modificar o enunciado. Tá? É uma outra possibilidade. Como a gente só tem mais meia hora, eu vou pular esse tipo de problema porque é resolver uma expressão. Tá? A gente já resolveu alguns de expressão também. Eu vou passar para esse tipo de problema aqui, tá? Que é o problema que a gente chama de redução ao absurdo. Tá? Esse tipo de problema, eu vou postar lá no grupo do Projeto Olímpico, Vitor. Tá? Eu posto o PDF lá para vocês verem e posto também o material com todos os problemas, não tem problema nenhum, tá? Posso postar os dois materiais, o da aula e a apostila com todos os problemas do professor lá da UFRN. Tá? Posso postar aqui no Teams também? Posso, é possível, acho que eu consigo fazer isso, Vitor. Tá? Esse problema aqui da redução ao absurdo, né? Redução ao absurdo é um método de demonstração matemático também. Esse tipo de problema, geralmente a gente resolve quando a gente tem que provar que alguma coisa é verdade ou não. Nem toda demonstração é uma redução ao absurdo, tem algumas que são uma redução ao absurdo. O que é a redução ao absurdo? É a gente pegar o problema e, digamos assim, supor que esse problema é possível, ou que não é exatamente isso, e mostrar alguma coisa absurda. Tá? Esse é um problema clássico, né? Mostrar que o número raiz de 2 é um número irracional. Tá? Porque sempre a gente ouve dizer isso nas aulas, né? Um exemplo de número irracional, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7. Todo mundo já ouviu falar que isso é irracional. Mas ninguém nunca explicou para vocês ou apresentou uma prova dizendo, olha, esse número é irracional por causa disso, disso e disso. Quando um número é racional, a gente faz com facilidade, porque como é que a gente mostra que o número é racional? Alguém sabe me dizer? Como eu mostro que o número é racional? Os racionais são as frações, né? As dízimas periódicas, todo mundo que pode ser escrito como forma de fração. Então, como é que eu mostro que o número é racional? Isso aí, Victor, apresentando uma fração que dê nele, né? Então, se eu quero mostrar... Entre números inteiros, né? É isso, de números inteiros, né? Uma fração de números inteiros. Então, se eu quero mostrar que o número é racional, eu mostro que existe uma fração de números inteiros
né, que dá aquele número. Por exemplo, se eu quero mostrar que o 0,15 é racional, eu tenho que fazer o quê? Apresentar uma fração do tipo m sobre n, tal que m e n sejam inteiros, tá? O n, que é o denominador, tem que ser diferente de zero, e essa fração aqui dê exatamente 0,15, tá? Então, o que a gente vai fazer para mostrar? Eu vou fazer esse exercício eu vou fazer com vocês, e depois o próximo redução absurda eu vou deixar vocês tentarem sozinhos, tá? Eu vou supor, por absurdo, né? Ou seja, eu vou tentar mostrar que o raiz de 2 é um número racional. É isso que eu vou fazer. Eu vou tentar mostrar que o raiz de 2 é racional. Porque só tem duas possibilidades. Ou ele é racional, ou ele é irracional. Né? Se ele não é racional, só pode ser irracional. Então é isso que eu vou fazer. Primeiro, eu vou tentar mostrar que ele é racional. Se o raiz de 2 é um número racional, eu certamente vou conseguir escrever o raiz de 2 como uma fração m sobre n. Vou mudar aqui para a e b. De a sobre b. Tá? E eu vou supor que o a e b são irredutíveis. Alguém sabe o que é dois números serem irredutíveis? O que é a fração ser irredutível? Que não tem fator comum, os números. Isso mesmo, né? Uma fração é irredutível se não é mais possível simplificá-la, né? Ou seja, se o a e o b são primos entre si, né? Não existe nenhum número que divida os dois simultaneamente. Então eu posso supor isso. Porque o MDC é 1, né? Isso, porque qualquer fração, né, tem uma fração irredutível equivalente. Então, por mais que eu ache uma fração que gera, eu posso sempre fazer ela e torná-la uma irredutível. Então, isso é possível de supor. Se raiz de 2 é uma fração irredutível, quando eu elevo ao quadrado dos dois lados, tá, eu vou ter assim, que 2 é a quadrado sobre b quadrado. Isso eu posso reescrever da seguinte maneira. A quadrado é 2b quadrado. Certo? Ou seja, o que eu posso concluir dessa equação aqui? Alguém consegue me dizer o que é possível concluir do a quadrado? Se ele é 2 vezes o b quadrado? A é par. A quadrado é par, né? Primeiro. Eu posso deduzir isso, né? Que a quadrado é par. Se a quadrado é par, o que eu posso deduzir sobre o a? O que o a também é? É par. Também é par. Alguém sabe me dizer por quê? Por que o a é par? Porque se elevar um número par ao quadrado, dá par. E se elevar o número ímpar ao quadrado? Dá ímpar. Dá ímpar, né? Porque poderia acontecer de eu elevar um número ímpar ao quadrado e também dá par, né? Mas não, né? Sempre que eu elevar um número ímpar ao quadrado, né? Sempre que eu faço um número ímpar, o ímpar é da forma assim, né? 2a mais 1. Se eu elevo um ímpar ao quadrado, isso dá 4a quadrado mais 2a mais 1. Isso aqui é o múltiplo de 2. Então, ele também é ímpar, certo? Então, todo número ímpar elevado ao quadrado é ímpar. E todo número par elevado ao quadrado é par. Então, se a quadrado é par, significa que a é par. Ok? Então, eu pude concluir isso. Que a é par. Se o a é par, eu posso escrever o a assim, né? Porque todo número par é 2 vezes outro número. Todo mundo concorda comigo? Todo número par é 2 vezes outro número. Então, eu vou substituir isso aqui aqui. E vou ficar assim. 2 é igual a 2k ao quadrado sobre b quadrado.
Tá. Na verdade, não vou substituir ali. Vou substituir já na outra, porque no fim eu quero usar isso aqui. Então, eu vou substituir aqui, já direto. Não no B, mas ali no A. Então, vai ficar assim. 2K ao quadrado é igual a 2B quadrado. Ou seja, 4K ao quadrado é 2B quadrado. Esse 2 aqui que está multiplicando, posso passar dividindo. Então, eu fiquei com 4K quadrado sobre 2 é igual a B quadrado. Ou seja, B quadrado é 2K ao quadrado. O que esta equação aqui está me dizendo? Que B é par também. Que B Essa ao quadrado equação é par. que B está me dizendo que B quadrado é par. E como nós já vimos, o B é par. O que aconteceu aqui? O A é par e o B é par. Se o B é um número par, eu posso escrever o B 2 vezes M, porque todo número par pode ser escrito assim. Só que quando eu escrevo o B como 2 vezes M, o que acontece com essa minha fração aqui, ó? O que acontece com essa fração lá em cima? Passa a ter um fator comum. Ela passa a ter um fator comum, porque A sobre B é 2K sobre 2M. E daí eu posso simplificar e fica K sobre M. Só que aí é que está o problema. Porque eu disse lá no começo, o que foi que eu disse? Que essa fração aqui era o quê? Irredutível. E daí, quando eu terminei de fazer as contas, eu descobri que a minha fração não é irredutível. E isso é um absurdo. Onde é que está o absurdo? O absurdo está em supor que raiz de 2 pode ser escrito como uma fração. E ela não pode. Se ele não pode ser escrito como uma fração, então ele é irracional. E isso prova que raiz de 2 é um número irracional. Essa é a demonstração de que por que raiz de 2 é irracional. Porque se ele fosse racional, eu poderia escrever ele como uma fração irredutível, e depois de algumas contas, eu descubro que essa fração não é irredutível. Isso é um absurdo, porque eu tenho que conseguir escrever como uma fração irredutível. Porque todo número racional pode ser escrito como uma fração irredutível. Tá? E aí, nesse caso, eu não vou conseguir. Pode falar, Edvan. Edvan? Opa, tá me ouvindo? Tô, agora tô. Logo no início, eu só queria falar um outro argumento também. Eu não sei se é bom, se você concorda. Sim. Logo no início, afirmamos que A ao quadrado é igual a 2B ao quadrado, não é isso? Sim. Só que do lado esquerdo eu tenho uma quantidade par de fatores. Por que uma quantidade par de fatores? Porque A está elevado ao quadrado, concorda? Sim, sim. E o B ao quadrado tem uma quantidade par de fatores. Só que aí tem um 2 multiplicando B ao quadrado. Ou seja, o lado direito tem uma quantidade ímpar de fatores. Ou seja, também é uma contradição aí. Sim, mas aí você está levando em consideração que o A e o B são primos, mas eles podem só ser primos entre si. Por exemplo, poderia ser 2 e 15. Eles são só primos entre si, não quer dizer que o B seja irredutível. Na verdade, aqui não é o A e o B que são irredutíveis, né? É a fração que é irredutível, né? Que isso foi que eu quis dizer. Mas eu acho que o argumento de Didi, Félix, pode se pensar de outra maneira. É a seguinte, né? O número B, ele pode possuir ou não o fator 2, não é verdade? Sim, pode. Se ele não possui o fator 2, então o número A ao quadrado vai ter o fator 2 uma vez só. Sim. O que é um absurdo, já que ele é um quadrado perfeito. Ah, entendi. Sim. Ok? E se ele tiver, e se o número B tiver o fator 2, ele vai ter uma quantidade par de fatores. Sim. Somado com o 2 mais uma vez na multiplicação, ele vai ter uma quantidade ímpar de fatores. Ah, sim, entendi. Entendeu? Ah, agora entendi.
Porque vai ter mais um 2 ali no caso. Exatamente, isso aí. Sim, tá, entendi. Também é um argumento. Agora entendi, Diego, entendi. Tem razão. Acho que é um argumento válido também. Realmente. Agora tá botando o título técnico para funcionar, acredito que sim, que dê certo também. Mas essa aqui é uma demonstração bem clássica que o raiz de 2 é irracional. E essa demonstração aqui pode ser usada, tá, para mostrar que raiz de P é irracional com P um número primo. Tá? Ou seja, sempre que eu calcular a raiz quadrada de um número primo, isso é irracional. Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, raiz de 7, raiz de 11, raiz de 13 e assim sucessivamente. Tá? Todas as raízes de um número primo, onde aquele P é primo, é um irracional. Tá? Então, daí a gente consegue estender uma boa parte dos números irracionais. Tá? Pelo menos os que são construtíveis a partir de polinômios, que a gente chama, né? Porque tem os números irracionais que não são construtíveis a partir de polinômios. Né? O π, por exemplo, é um irracional que não é construtível a partir de polinômios. Né? O número de Euler é um número irracional que não é construtível a partir de polinômios. Então, tem alguns números que não dá para construir a partir de polinômios. Esses que são raízes quadradas de números primos, podem ser construídos a partir de polinômios, e dessa demonstração funciona. Tá? Então, isso é uma técnica de demonstrar, de provar, que se chama redução por absurdo. Tá? Eu vou, nesses últimos minutinhos que nós temos, vou deixar vocês tentarem resolver esse problema aqui por redução ao absurdo. Né? É mostrar que não existem números inteiros positivos, m's e n's, tais que isso acontece. Tá? M quadrado menos n quadrado é igual a 1. Ok? Vou dar uns minutinhos para vocês pensarem e daí eu volto. Isso, Jair, o argumento é o mesmo. Supõe que existe a solução, né? E daí chega num absurdo, né? Uma coisa que não é possível. Fazendo a manipulação, né, algébrica, eu cheguei que n é zero. Aí cheguei a um absurdo. Que o n é zero. E não pode porque tem que ser um número inteiro positivo, né? Tanto m quanto n. Então me diga aí o que você fez. Diga aí, Gabriel. Eu, né, fiz a diferença de 2 quadrados, que é m, que vai ser o produto, né, da soma pela diferença, que vai ser m mais n, vezes m menos n, que vai ser igual a 1. Isso, né? Que a gente já fez isso várias vezes conclui hoje. Isso, a partir daí a gente conclui, já que m e n são inteiros positivos, a gente conclui que m mais n é igual a 1 e m menos n é igual a 1 também. Então eu isolei o m na primeira.
resolver o Substituir sistema, a né? segunda. Isso. Isso. E daí você concluiu o quê? Que n é igual a 0. N é igual a 0, tá? E isso aqui, eu vou colocar esse símbolo aqui para dizer que é um absurdo, tá? Isso é um absurdo por quê? Porque tanto o m e o n são inteiros estritamente positivos, né? Então não pode nenhum deles dar 0, certo? Todo mundo concorda com isso? Tem que comentar essa questão de que um produto de dois números dando 1, né? Por que que cada um deles tem que ser 1? Vale a pena discutir isso. Vale a pena. Você acha que cobriu todos os casos aqui, Gabriel? Acho que não. Ó, por que m mais n e m menos n é igual a 1? Por quê, Vitor? Porque esse produto tem que dar 1, certo? Esse produto tem que dar 1. E eu estou falando aqui de números inteiros, né? Tanto o m quanto o n são números inteiros. Quando eu somo ou subtraio inteiros, a resposta também é um inteiro. Tá? E quais são os dois números inteiros, a e b, que quando eu multiplico dá 1? Daí é que aqui que o Gabriel se equivocou um pouquinho. Porque esse produto de inteiros dá 1 quando a é igual a b e é igual a 1, ou quando a é igual a b e é igual a menos 1. Né? Porque se eu multiplicar uma vezes uma, também dá 1. E quando eu multiplicar menos 1 vezes menos 1, também dá 1. Então, aqui tem outro caso, né? Tem que separar em dois casos. Esse é um caso, que foi o que o Gabriel resolveu, mas tem um segundo caso, que é quando m mais n é igual a menos 1 e m menos n é igual a menos 1. Né? Esse é um segundo caso que o Gabriel não chegou a abordar. Tá? Então, ele, digamos assim, tem metade da solução. Né? O outro caso é quando cada um deles vale menos 1, e daí o produto também vai dar 1. E quando a gente resolve esse sistema aqui, né, se a gente subtrair uma equação da outra, a gente também vai concluir que o n é 0. Aqui você pode concluir, só somando as duas equações, dá para concluir que o m é 0, o m. E daqui, subtraindo as duas equações, você consegue concluir que o n é 0. E que também é um absurdo em qualquer um dos dois casos. Tá? Então, a ideia era realmente essa, a que Gabriel lançou aí, né? Só faltou o caso quando os dois são negativos, tá? Você tem que tomar um pouco de cuidado nessa questão dos inteiros, porque tem a questão do sinal. E eles Aí têm que ser... Pode falar, Gabriel. Esse caso dos sinais, eu não fiz esse caso assim, por causa que são positivos. Aí eu não pensei. Sim, você Aí pensou você colocou só inteiros nos... positivos, extremamente, aí eu não pensei nesse caso de o sinal. Sim, mas é que você está dizendo que o m e o n é que são inteiros positivos. Mas a soma e a diferença pode dar negativo, no caso. No caso, a diferença, na verdade, né? Porque você pode ter, por exemplo, assim, ó, 2 e 3, né? Daí a diferença dá negativo, né? Claro que aqui, de fato, não teria como dar negativo, né? Isso também seria uma explicação de por que você não precisaria cobrir esse outro caso, tá? Mas é importante você se dar conta disso, ok? Que teria, digamos assim, o caso menos 1, menos 1. Por isso que 40 disse que era importante discutir essa questão aí. Porque tem uma discussãozinha que dá para fazer em relação a isso. Mas a ideia foi exatamente essa que Gabriel lançou. Né? É supor que tem a solução, tá? E daí mostrar que, no fim, a gente chega em algum absurdo, quando a gente supõe que tem a solução. Então, quando eu suponho que tem solução, o absurdo que eu chego são esses aí. Logo, não existem dois números inteiros cuja diferença de quadrados é exatamente 1. Isso é um problema que a gente pode pensar até em termos de geometria, né? A gente tem um quadrado de lados inteiros, um outro quadrado de lados inteiros, e eu estou pegando esse quadrado e estou tirando daqui, né? E daí a pergunta que fica é, será que com o que sobra eu consigo construir um quadrado de lado 1? Porque é mais ou menos isso que ele está dizendo, né? Eu tenho um quadrado de lado m, tenho um quadrado de lado n, legal, e eu estou tirando esse quadrado daqui de dentro. E vai sobrar uma área, né? Sobra esse pedaço aqui, né? E daí a pergunta é, isso é um quadrado de lado 1? É possível? Não, não é possível.
e daqui ele explica por que não, certo? Então, às vezes, esses problemas também têm uma interpretação geométrica aí que a gente consegue associar. Não é só um algebrismo qualquer, tá? Essa aqui é a minha referência, tá? Se vocês quiserem procurar. O professor esse professor aqui, esqueci o nome dele, começa com B, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele é daqui da UFRN, deixa eu ver se eu acho, que eu só escrevi, Benedito Freire, não sei se 40 conhece, Benedito Tadeu Vasconcelos. Conheço sim, ele inclusive, ele começou a escrever um livro com outro professor sobre xadrez, sobre problemas relacionados a xadrez. E aí ele me pediu para eu fazer a revisão do livro. Bacana. Então eu fiz uma revisão de parte do livro, tá certo? Sim. E mandei para ele de volta. É um professor já aposentado, muito gente boa, muito legal. Ele muito bom professor também. Sim. Eu tirei desse site aqui, né? Esse CDIS. Mas esse material, se vocês escreverem resolução de problemas e o nome dele, vocês acham também. Eu vou colocar lá no grupo para quem quiser poder acessar esse material também, tá? A apostila é grátis, assim, pode baixar na internet do site, não tem problema nenhum, e colocar também lá o PDF, esse aqui com o material. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer comentar mais alguma coisa. Deixa eu parar o meu compartilhamento aqui. Félix, queria te dar os parabéns. É uma aula, né, muito interessante, né? E tentando, de alguma forma, dar embasamento teórico para os procedimentos, né? E para as técnicas, né? Isso é muito legal. E acho que, né, para alunos que querem avançar em matemática, pensar sobre a forma que resolvem problemas é fundamental, né? Então, a aula, acho que cumpriu muito bem esse objetivo aí. Então, parabéns aí pela aula que você acaba de dar. Certo, muito obrigado. Eu acho que a gente tem que ir seguindo nessa linha aí, né? Que a gente tem alunos muito bons aí no projeto, uma galera que tem menção honrosa, tem medalha. Então a gente tem que buscar o ouro, né? Acho que o nosso objetivo é sempre tentar melhorar. E assim, acho que motivar também o pessoal que está entrando aí, que consegue melhorar, para conseguir uma menção honrosa, um prata, um bronze e chegar no ouro também. Então, acho que a gente está no caminho aí. Agora, semana que vem é o professor Edvan, né, Edvan? Edvan já comentou que já escolheu o tema, né? Sim, já escolhi. Vai ser combinatória. Problemas de combinatória em relação ao BIMAP. Tá. Então, o Edvan já lançou aí o tópico da semana que vem. E durante a semana Outro comentário, Félix. Vitor Július perguntou aqui no chat onde é que você vai postar o material, tá certo? Aí você posta lá no grupo que eu encaminho para ele, porque ele não está no grupo do WhatsApp, aí eu encaminho ele para o grupo do Teams, tá certo? tá. Então tá certo. E a outra coisa, Félix, é que eu também já escolhi a minha aula, né? O tema da minha aula. Eu postei no grupo, acho que ontem, né? Depois, daqui a 15 dias, né? Eu devo falar sobre resolução de equações modulares pela solução geométrica. Tá. Ó, é um tema bem interessante. Equações modulares. Isso, só equações modulares. Tá, show. Vai ser show. Então, é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui essa semana. E foi boa participação, tivemos bastante gente, né? Em torno aí de uns... Já chegamos a 19 assistindo, agora estamos em 14, uma média boa. Espero que todo mundo continue participando, tá? Então, muito obrigado. E por hoje ficamos aí. E eu acho que a tendência é essa, Félix, né? E a gente estruturando essas aulas e divulgando com antecedência, naturalmente o pessoal vai aderir, eu acho, né? Eu acho também. Acho que essa ideia de ficar divulgando assim, conforme a gente está fazendo, dá resultado. Acho que dá resultado bacana mesmo. Isso. Valeu, parabéns aí. E galera toda presente também, valeu pela presença, viu? Valeu, isso aí, pessoal. Abraço, tchau.